Fala pessoal, vamos aqui iniciar o nosso curso de física tão esperado para cargo de perito criminal, né? Então aqui nosso curso ele vai passando por todo o conteúdo programático do teu edital, sem nenhum problema, sem deixar passar nada. E eu vou deixar aqui bem claro para você, estou inteiramente à disposição durante todo o curso para tirar todas as suas dúvidas. Eu vou trazer, pessoal, uma física mais simplificada possível. Que eu sei que provavelmente você tenha tido dificuldade nessa matéria durante todo o ensino médio, às vezes teve uma disciplina aí, outra na graduação, e você provavelmente pode se considerar que não é da área de exatas. Então, eu tenho aqui uma abordagem tranquila para que você aprenda o conteúdo, resolva as questões sem sofrimento, beleza? No mais, seja muito bem-vindo ao nosso curso que certamente vai ampliar as tuas chances de aprovação. Então vamos iniciar aqui sem perca de tempo, pessoal. O é, nosso tema, nosso tema hoje, sendo que o meu tamanho, né, não atrapalha aí a visibilidade de você, tanto a matéria, cinemática, movimento retilíneo uniforme e velocidade média. Poderia ter colocado velocidade média, movimento retilíneo uniforme, assim como eu coloquei na descrição aí do texto, tá? Então, vamos adiante. Cafezinho para reforçar. Então, peço uma coisa. Começando a aula, pessoal, tire perto de você aí, se possível, né, o celular. Sei que você coloca cronômetro. Tenha sempre uma folha para anotações, para que você anote os pontos principais, aquilo que eu dou mais ênfase, para que fique melhor a tua compreensão quanto ao curso. Beleza? Vamos lá. Vamos falar de cinemática. E aqui em cima tem um texto. Tem um texto que fala assim: o que é a cinemática? Primeiro que a cinemática a gente tem que entender o contexto daquilo que a gente vai trabalhar durante o curso. E vai ser dividido em mecânica, em termodinâmica, em eletricidade, em óptica, ondulado, enfim. Então nessa parte vamos trabalhar a cinemática dos corpos. O que é a cinemática, Pedro? Marca texto, diz que a parte da mecânica estuda os vários tipos de movimento, ou seja, vai estudar os movimentos, sem se preocupar com as causas. As causas dos movimentos, gente, são estudadas lá na dinâmica, que vai tratar das leis de Newton, do princípio da conservação da energia, princípio da conservação da quantidade de movimento, aí, dentre outras. E não, aqui a gente vai estudar as relações de movimento, aceleração, velocidade, posição, e aí sem se preocupar com as causas. E vamos ver. O movimento dos corpos é um dos fenômenos mais comuns do cotidiano, por isso que pode sim estar na tua prova, já caiu diversas vezes aí em concursos para perito criminal. Sua observação e análise podem ser feitas ao ver uma criança andando por uma calçada ou pedalando em sua bicicleta em um parque, ou mesmo na decolagem de um avião. Cinemática é justamente isso. E aí, sem perder tempo, pessoal, antes de passar aqui para um conteúdo propriamente dito, o que cai na prova, na verdade esse é o contexto de velocidade média e também o movimento retilíneo uniforme, eu queria só anotar aqui algumas informações para vocês. Por exemplo, toda nossa análise, quando a gente for tratar aqui do, da cinemática, a gente tem que adotar um referencial. Referencial. Wendel, o que, que seria um referencial? Seria um ponto ou um sistema em que a partir dele eu vou analisar um fenômeno. Por exemplo, estou dentro de um ônibus, sentado. Em relação ao ônibus, ou seja, o meu referencial sendo o ônibus, eu estarei em repouso em relação ao ônibus. Estarei em repouso em relação ao ônibus, visto que eu não me afasto do ônibus, ou seja, o ônibus nesse momento é o meu referencial. Mas quando eu trato um referencial, por exemplo, uma parada de ônibus, eu estou dentro do ônibus, o ônibus está em movimento, e se eu analisar o meu contexto em relação à parada de ônibus, eu posso dizer o seguinte: eu estou em movimento em relação à parada de ônibus. Então veja que o referencial ele é importante. Do referencial a gente traça a trajetória,
a gente vai traçar posição. Veja que as BRs elas têm marcos quilométricos. O quilômetro 70, o quilômetro 60, o quilômetro 90, o quilômetro 180. Ou seja, esse quilômetro indica posição. Sempre em relação ao referencial. Por exemplo, 180 em relação a quê? 180 quilômetros em relação ao início da BR. Mas, por exemplo, cara, eu estou a 70 quilômetros da cidade tal. Então, nesse caso, o referencial é a cidade. E aí, a trajetória seria... Eu vou até colocar aqui, ó. Trajetória seria as posições sucessivas de um determinado deslocamento. Eu saio de casa, vou para o trabalho. Posso pegar várias trajetórias. Isso aqui não é algo tão complexo de se entender, tá? Trajetória, referencial, repouso e movimento. Agora há pouco eu dei um exemplo de repouso e movimento. Em relação ao ônibus, estou em repouso. Em relação à via, estarei em... Vamos adiante. Dois conceitos simples, mas a gente vai para aquilo que mais interessa, galera. Nós iremos para o que mais interessa nesse momento dessa nossa aula de hoje, tá? Velocidade média. O que é velocidade média? Simples demais. Olha só. Velocidade média é o ritmo de movimento de um corpo ao longo de uma trajetória. Visto que falamos agora há pouco o que seria uma trajetória, mas isso é tão simples, pessoal, que dispensa assim comentários. Também não é cobrado trajetória nas provas, tá? Considerando a variação de espaço, que a gente vai chamar a partir de agora ΔS, percorrido pelo corpo, em função do intervalo de tempo ΔT utilizado. Movimento entre dois pontos distintos de uma trajetória. Simples. Por exemplo, olha só. Você está numa cidade e vai para outra cidade que tem uma distância. Você vai para outra cidade, então você vai se deslocar. Coloca aqui um ΔS, 320 quilômetros. Longe, né? Gente, velocidade média é simplesmente isso. Se eu sei a distância que eu vou percorrer e também sei o tempo que essa viagem vai durar, muito cuidado, porque não interessa o que acontece durante a viagem, tá? O que interessa é o tempo que você saiu e o tempo que você chegou. Wendel, eu saí 8 da manhã e cheguei meio-dia. Da manhã chegou meio-dia, então tu gastou 4 horas. Ah, Wendel, mas durante o percurso eu parei para lanchar, parei para abastecer, não interessa o que você fez durante o percurso. O que é velocidade média? Vamos colocar dentro desse quadrinho aqui, ó. A velocidade média, pessoal, ela é o ΔS, que é a distância percorrida, que a gente vai chamar de variação de espaço ou variação de posição, dividido pelo tempo, que é o ΔT. Então, uma divisão. Você vai dividir a distância percorrida pelo tempo. Wendel, se eu fosse fazer nesse exemplo que o senhor colocou, a velocidade média, eu pegaria 320 km, dividiria por 4 horas. E essa divisão me dá um valor de 80 quilômetros por hora. Isso quer dizer que ele andou sempre a 80 quilômetros por hora? Não, Nanina, não, viu? Ele pode ter andado um trecho com 100, outro trecho com 70, parou, enfim. O que a gente calcula é uma média do movimento dele. Então, o movimento dele, Wendel, uma média foi que ele desenvolveu em cada hora 80 quilômetros. Em uma média, tá? Então, a cada hora, 80 quilômetros. Então, você pode prever. Por que a gente estuda a velocidade média? Você pode prever tempo de percurso ou distância alcançada, posição alcançada, atingida. Por exemplo, Wendel, então, se eu estou andando a 80 quilômetros por hora em média, será quanto tempo eu percorreria uma distância de 640 quilômetros? Beleza? Então, se você tem uma velocidade média, tem uma distância, veja que você consegue encontrar o tempo. Tranquilo? Beleza, Wendel. E quem é quem? O que é variação de espaço? Olha só, eu estou colocando a legenda, pessoal. Inclusive, eu vou até me retirar daqui para você ver tudo direitinho. Na legenda tem aí, ó, VM é a velocidade média. Velocidade média. Wendel, ΔS é o espaço percorrido, é a distância percorrida que a gente vai analisar. ΔS seria o espaço percorrido. Que sempre, pessoal, você vai pegar aqui. O que é o ΔS? É a posição final, a gente chama de espaço final, tá? Menos o espaço inicial. Aqui é a legenda. Então, S na física que a gente vai trabalhar como posição, ou espaço. Espaço final e espaço inicial.
Então, o ΔS seria a variação do espaço. Não vai chamar ΔS de triângulo S não, tá, gente? É ΔS, tá? Beleza. ΔT é a variação de tempo. Ah, o cara chegou, veja que eu dei no exemplo, eu dei, o cara chegou meio-dia, mas saiu 8 horas. Então, seria o tempo final, 12 horas, menos o tempo inicial, 8 horas, daria 4, né? E a posição final, 320, menos a posição inicial, que eu posso considerar zero. Então veja que velocidade média, gente, é tranquilo. Agora, cuidado aqui, ó. Nessa nossa continha aqui, a velocidade média deu 80 quilômetros por hora. Então, nesse caso aqui, ó, está sendo dado em quilômetro e o tempo está sendo dado em horas. Mas o sistema internacional, anote isso aí, ó. No SI, a velocidade média é em metro por segundo. E a gente tem uma formulazinha de conversão. Primeiro que você sabe, antes de passar adiante aí, ó, 1 hora, 3.600 segundos. Como assim, Wendel? 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então dá 3.600 segundos. E 1 quilômetro tem 1.000 metros. Você não vai fazer sempre isso aqui, não. Você vai ter uma relaçãozinha que a gente vai mostrar agora. Está aqui, tá. Que eu dizendo, ó, coloquei no texto, né, para você guardar, gravar e não ter problema algum. Olha só, unidade de velocidade. O sistema internacional é o metro por segundo, porém, usualmente, utiliza-se o quilômetro por hora. Quando eu falo usualmente, é que você está numa estrada, e aí você está vendo lá, velocidade máxima permitida, 60 quilômetros por hora. Velocímetro da tua moto ou do teu carro, quilômetro por hora. Então, normalmente a gente utiliza o quilômetro por hora para definir a velocidade no cotidiano, mas o sistema internacional é metro por segundo. Anote essa observação. E aí, a gente tem assim, gente, cuidado. Temos 3 unidades de medida que, na verdade, o problema, não, provas de perito criminal, é que eles trazem o seguinte. Eles trazem isso aqui. Eles trazem as unidades em sistemas divergentes. Por exemplo, sistema internacional, metro por segundo. Sistema CGS, centímetro por segundo. Temos aqui também os usuais, né, que seria quilômetro por hora, quilômetro por segundo, metro por minuto. Então aí você tem que ter conhecimento, uma malícia para fazer as conversões. Mas eu vou mostrar para vocês a principal, a que é sempre cobrada. Quase todas as provas de perito, de bombeiro, de PRF, eles trazem essa conversão. Wendel, como é que eu faço para converter a velocidade que está em quilômetro por hora em uma velocidade que está em metro por segundo? Simples demais. Vamos lá. Opa. Olha só, gente, o que você vai fazer? Você vai fazer assim. O valor que está em quilômetro por hora, para você transformar em metro por segundo, se estiver em quilômetro por hora, para você transformar em metro por segundo, isso aqui você vai ter que anotar obrigatoriamente, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai dividir por 3,6. Dividiu por 3,6, Wendel, transformou em metro por segundo. Tranquilo. Não, Wendel, eu quero transformar, a alternativa está em quilômetro por hora. Então você vai fazer o contrário. Você vai multiplicar por 3,6. Quando você multiplica o valor por 3,6, você vai encontrar esse valor em quilômetro por hora. Simples assim. Aí sempre o candidato me pergunta assim, Wendel, por que é 3,6? Eu volto 2 slides para mostrar a você essa relaçãozinha aqui, ó. Eu falei a você que 1 hora tem 3.600 segundos. E 1 quilômetro tem 1.000 metros. Você faz uma divisão aqui de 3.600 por 1.000 dá 3,6. É por isso que de metro por segundo para quilômetro por hora multiplica por 3,6 e o contrário divide. Então é por conta disso que você tem aquele valor 3,6. Não precisa nem você ficar... mas eu queria saber por quê. Porque é justamente isso, eu já te dei aí o bizu. Aí aqui, gente, essa tabelinha das velocidades mais comuns, tá? As velocidades que são, mais comuns aqui, ó.
que é eu transformar 36 quilômetros por hora em metro por segundo é 10. Divida por 3,6, gente, vai dar 10. 54 quilômetros por hora, divide por 3,6 dá 15. Aí vai, ó, 72 dá 20, 90 dá 25 e 108 dá 30. Vou deixar aqui como atividade para vocês fazerem. Faça aí 126, acho que vocês vão saber fazer de boa. 144, né? E essas duas aí, pelo menos essas duas, que eu acho que você vai conseguir desenvolver de boa. Que são exemplos, né? Exemplos, né, Wendel? Exemplos de velocidades de conversões. Então, Wendel, como assim, como é que eu vou saber que tem que converter? Normalmente, as velocidades quando vem desses valores aí, ó, da esquerda, você vai ter que converter. Mas isso é comum quando o tempo é trazido em segundos. Mas a gente vai ver, claro que na segunda parte, no segundo bloco dessa aula, nós iremos resolver exercícios. Você vai ver onde cabe essa conversão. Tem situações que não é necessária, mas você vai identificar, e aqui eu estou para te ajudar, que existem situações que é sim necessária, são sim necessárias para você desenvolver o problema, né, e resolver o problema por completo. Finalizando o contexto de velocidade média, é basicamente isso, galera. Nós entraremos agora no mais importante da nossa aula de hoje, que é o movimento retilíneo uniforme. E é simples entender o movimento retilíneo uniforme, tá? Além de ter um texto aqui, eu te explico o que é. Primeiro eu te falo, depois você lê junto comigo. Movimento retilíneo uniforme é um movimento que acontece em linha reta. É um movimento que acontece primeiro em linha reta. Segundo, é um movimento que acontece em linha reta e com velocidade constante. Então, durante a análise, a velocidade não pode mudar. Então, se o movimento for em linha reta, sem mudança de velocidade, movimento retilíneo uniforme. Beleza? Esse uniforme indica não mudança na velocidade. Retilíneo significa em linha reta mesmo, tá? Então vamos aqui, ó. No dia a dia é possível observar várias situações ou fenômenos que envolvem a velocidade. Por exemplo, o percurso até a escola, ou o percurso de um ciclista em sua trajetória. Existem movimentos em que a velocidade muda de intensidade com o decorrer do tempo. Agora, no entanto, serão estudados movimentos cuja velocidade seja constante com o passar do tempo. Ou seja, agora a gente vai tratar de movimento em que a velocidade não muda. Por isso que eu estou dizendo a vocês que esses movimentos são chamados retilíneos e uniformes. Então vamos lá. Olha só a característica. Tem que entender a característica, pessoal. Primeiro, o módulo da velocidade. Velocidade escalar é velocidade, tá? Não precisa se preocupar, não. Constante. Movimento retilíneo uniforme quando o módulo é retilíneo uniforme quando o módulo da velocidade escalar do móvel é constante em qualquer instante, significando que no uniforme o móvel percorre distâncias iguais em tempos. Cadê? Deixa eu sair aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Em tempos iguais. Então seria distâncias iguais em tempos iguais. Exemplo simples, galera. Vamos supor que você faz uma caminhada na esteira de 5. Um exemplo aqui, ó. Você está na esteira a 5 quilômetros por hora. Beleza? Está na esteira a 5 quilômetros por hora. Isso indica que a cada uma hora você percorre 5 quilômetros. Quando eu passei uma hora na esteira, de fato, andou ali 5 quilômetros. Quando eu passei meia hora, ou seja, se são 5 quilômetros por hora, em meia hora você vai andar 2,5 quilômetros, 2.500 metros. Beleza? Então a análise de movimento uniforme é isso. Ou seja, a cada uma hora. Vamos colocar aqui uma outra situação. Vamos supor que você está fazendo caminhada e a sua caminhada é 1, você está caminhando ligeiro, 1,5 metros por segundo. Então isso indica que a cada 1 segundo você vai andar 1,5 metros. Wendel, em 5 segundos vai ser 5 vezes 1,5. Ou seja, 5 segundos você vai andar 7 metros e meio. Beleza?
em 10 segundos você vai ter andado 15 metros. Então é algo que você vai conseguir prever tempo e deslocamento. Em que posição eu vou estar daqui a 1 minuto? Você consegue utilizar uma função, que é o que a gente vai ver já já. Deixa eu só voltar aqui ainda. Antes de falar da classificação, vou passar aqui, gente, para falar da função horária do espaço. Então, primeiro da função horária do espaço, depois eu falo da classificação do movimento. A gente praticamente chega ao final da nossa parte teórica e vamos em seguida para os exercícios. Função horária do espaço no MRU. Como no movimento retilíneo, o módulo da velocidade é constante, pode-se demonstrar uma expressão que relaciona a posição, no caso final, em um instante t, com uma posição inicial s e a velocidade v. Essa função, gente, você vai anotar aqui, ó. S, que é a posição final, é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Isso indica o seguinte, o que que é, quem é quem? A gente já viu quem é quem antes, né? Mas tudo bem. S vai ser que posição eu vou estar? Posição final. SO ou S0? Que posição eu estou? Posição inicial. Qual é a velocidade? Qual é o tempo? Entendeu? E aqui é o tempo. Exemplo rapidinho. Vamos supor, volta aqui. Vamos supor que você está em uma posição 20 metros, posição inicial. E você anda a uma velocidade de 1,5 metros por segundo, foi o exemplo que eu fiz anterior, né? Wendel, qual é a minha posição final depois de, vamos colocar aqui um intervalo de tempo, então vamos colocar aqui um tempo, colocar intervalo de tempo, em um tempo de 2 minutos. Olha só, gente, cuidado aqui. Agora que a gente tem que ter muito cuidado, é o que eu quero trazer para vocês. Deixa eu voltar aqui para vocês me verem, né? Senhores e senhoras, eu consigo saber que posição ele estará de boa. Coloca a posição final aqui, que eu quero saber. A posição inicial são 20 metros, mais a velocidade, que é 1,5. Agora só tem que ter o cuidado aqui, ó. Se a minha velocidade está em metro por segundo, eu tenho que transformar esse tempo que está em minutos em segundos. Ou seja, aqui no caso seria 120 segundos, né? 2 minutos. Aí eu posso jogar aqui na fórmula. E aí primeiro você sabe que multiplica, né? Ou seja, 1,5 dá 180. Fica 20 mais 180, né? E aqui dá posição 200 metros. Então eu vou estar numa posição a 200 metros da posição inicial. Na verdade, a 180 metros da posição inicial. No total, eu estou na posição 200 metros. Beleza? É simples demais, gente. Aí agora a gente entende a classificação do movimento. Por quê? Vou explicar para você rapidinho aqui. Você pode estar muito bem numa posição que aumenta as posições com o tempo. Estou aqui numa BR. Vou botar aqui. Estou em uma BR. E vamos já classificar o movimento. Na BR, você sabe que tem os marcos quilométricos, né? Então, você pode estar aqui no quilômetro 20 da BR e vai agora andar. Pega o seu carro e vai dirigir. Daqui a pouco você percebe que está no quilômetro 40. Depois você percebe que está no quilômetro 60. Depois 80. Depois 110. Depois 190. Depois 200 e alguma coisa. O que está acontecendo aí? Você está percebendo que as suas posições estão aumentando com o tempo. Você está desenvolvendo posições sucessivas, positivas. Ou seja, há um aumento na posição do móvel, né? Então 20, depois 40, depois 80, enfim. Veja que há um aumento. Esse movimento é chamado de progressivo, e as posições aumentam com o tempo. Mas também nós temos o movimento retrógrado, em que você está no quilômetro 280 de uma BR e daqui a pouco você se depara no quilômetro 220, depois 170.
depois 110, depois 80, depois 40 e depois chegou na cidade, quilômetro zero. Então veja que nesse segundo exemplo nós temos aí um movimento retrógrado. Anote essa informação. Mas eu coloquei aqui, ó. O movimento retilíneo uniforme pode ser classificado em progressivo ou retrógrado. Então tudo que eu estou falando, gente, tá aqui, ó. Então, tudo belezinha, bem explicadinho para você entender. Quando o corpo se desloca a favor do sentido positivo da trajetória, o movimento é chamado progressivo, ou seja, ele está no sentido positivo, aumentando as posições. E nesse caso, a velocidade é positiva. Ele está no mesmo sentido da trajetória. A velocidade vai aumentando com o tempo. Ou, desculpe, as posições vão aumentando com o tempo, a velocidade é positiva. Quando o corpo se desloca contra o sentido da trajetória, o movimento é classificado como retrógrado. E sua velocidade é negativa. É importante ressaltar isso aqui, conforme mostra a figura. Eu ia colocar a figurinha aqui, era justamente a nossa estrada, né? Eu ia colocar aqui uma estrada, ó. Eu ia colocar aqui quilômetro zero, 10, quilômetro 50, claro, tá aqui depois quilômetro 90, quilômetro 130. Então aí eu ia colocar, na verdade estou colocando o exemplo agora, né? Então esse cara está indo para lá com velocidade positiva, ele aqui estaria em movimento progressivo. Esse cara estaria voltando, a velocidade dele vai ser negativa, né? Porque está no sentido contrário à trajetória. O movimento é retrógrado. Simples de entender, né? E aí, gente, finalizamos aqui o movimento retilíneo uniforme. E aqui tem só alguns exemplos. Vai continuar aqui. Duas aplicações muito importantes. É para você não errar nenhuma questão desse concurso. Você está estudando, né? Prestar. Aqui, a função. Você vai analisar aí com calma. Função, posição inicial, velocidade e o sentido do movimento, né? Se é progressivo, se é retrógrado. Veja aqui, gente, a velocidade positiva, obviamente progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Esse sinalzinho indica. Velocidade positiva, só lembrando que a velocidade acompanha o tempo. Progressivo. Velocidade positiva também, progressivo. Velocidade negativa, que é -1, tá? Retrógrado. Velocidade negativa, -8, retrógrado. O restante aqui, ó, esse que não acompanha o tempo é a posição inicial. Então, posição inicial 20 metros, 30 metros, -5 metros. Aqui, como não aparece, é 0 metros, -4 metros. E aqui também não aparece 0 metros. E aqui estão as velocidades, tá, gente? Só você comparar aí cada movimento, dá pra gente desenvolver um conceito bacana. Os gráficos são simples. Muitas informações no cotidiano estão expressas em uma linguagem gráfica que é mais dinâmica e objetiva e tem como finalidade facilitar e agilizar o entendimento do texto. Nos problemas de física não é diferente. A linguagem gráfica será utilizada diversas vezes. Então tá aí, simples entender também esses dois gráficos. Pessoal, antes de finalizar aqui a aula 1, você vai colocar aqui nos comentários. Tem aqui também as estrelinhas, né? O que você achou dessa aula, né? Primeira aula, coloque a estrelinha. Aqui isso é teoria, já vamos no segundo bloco aqui embaixo. Vai ver os exercícios. Mas você já pode avaliar essa primeira aula, tá? Você me diz o que achou e também coloca aí a sua avaliação, né? Tá bom? As estrelinhas aí para você colocar. Agradeço demais o feedback de vocês. Aqui, ó, o S0 é a posição inicial e veja que esse movimento é progressivo porque, ó, aqui, gente, essa seta aqui, essa reta aqui, é a reta da posição subindo, né? Então a gente percebe que a posição inicial está subindo, ou seja, a posição está subindo com o tempo. Nesse caso, ó, veja que ele está descendo com o progressivo do lado esquerdo, retrógrado do lado direito. Velocidade positiva, velocidade negativa. O que é muito comum? A gente fecha agora. Eu trabalhar, pessoal, encontro de móveis. E aqui eu consigo trabalhar o encontro de móveis apenas, na verdade, mais propriamente dito nas questões. É assim, ó. Vamos supor que você tem um móvel aqui, que esse móvel aqui seja um móvel A. Está uma velocidade VA, que é constante, né? De 20 metros por segundo. E aqui na frente, bem adiante, tem o móvel B.
e tem uma velocidade B de 10 metros por segundo. E existe uma distância aqui entre esses dois camaradas. Vamos supor que seja 100 metros. A distância entre eles. Então eu posso considerar aqui, gente, ó, a posição inicial de A, a posição inicial de B, da seguinte forma. Por exemplo, vou montar uma função horária para o A. Posição inicial, posição final do A é igual à posição inicial do A mais a velocidade do A vezes o tempo. Beleza? A gente vai trabalhar. Wendel, vamos colocar aqui o A como se fosse a origem dos espaços. Ou seja, a gente está na posição zero. Então vamos colocar aqui, ó. SA seria SO, espaço inicial de A 0, velocidade de A 20 vezes o tempo. Então vai ficar assim. A função do A fica dessa forma. Vamos fazer a função do B? Seria assim, ó. SB é a posição inicial de B, que já está a 100 metros, então seria 100 metros. SB, S0B, mais VB vezes T, a função da posição do B. Mais a velocidade, que é 10, vezes o tempo. Tá? Eu posso perguntar aqui duas coisas. No encontro de móveis, quanto tempo levará para o A encontrar o B? Veja que o A está mais rápido que o B. Está a 20 metros por segundo, o B está a 10. Então, obviamente, o A vai alcançar. Então, uma das maneiras é você fazer o seguinte, ó, vai utilizar essa expressão. Você vai igualar aqui, ó, SA com SB, ou seja, a posição, já que é encontro, a posição final de A tem que ser igual à posição inicial de B, a final de B, desculpe. Então, vai ficar aqui, ó, 20 vezes T igual 100 mais 10T. O 10T passa para o primeiro membro, ele vem subtraindo, então vai ficar aqui, ó, 20 vezes T menos 10T igual a 100. 20T menos 10T dá 10T igual a 100. Ou seja, qual é o número que eu multiplico por 10 para dar 100? Obviamente que são 10, né, gente? Ou seja, esse encontro durou 10 segundos. Então, depois de 10 segundos, o A chegou a encontrar o B. E aí, a questão pode fazer outra pergunta. Qual foi a posição de encontro? Pode pegar aqui em qualquer uma das fórmulas, tu pode substituir o tempo de encontro 20 vezes 10, ou seja, 200 metros. Ou seja, na posição 200 metros foi onde eles se encontraram. Pode colocar na outra também que dá certo. Ó. 10 vezes 10, 100. 100 mais 100, 200. Então, posição de encontro, 200 metros. A gente vai fazer exercício disso aí, tá? E para fechar, gente, eu vou colocar um exemplo aqui. Ó. Vai me dizer. Presta atenção aqui no exemplo, a gente vai já resolver um exercício. Resolver um exemplo desse nos exercícios. Vamos supor que o cara desloque em um trecho, uma velocidade V1, a metade do trecho V1, metade do trecho, tá? Então a metade do trecho ele utilizou aqui uma velocidade de 60 km por hora. E na outra metade do trecho ele utilizou uma velocidade de 80 km por hora. A pergunta é, qual vai ser a velocidade média do trecho total? Essa pergunta aqui você vai resolver depois que a gente resolver as questões de sala. As questões, quando eu falo de sala, as questões aqui da, da plataforma, tá? Vai ficar como um desafio. Isso aqui é um desafio. Você pode até colocar aí a resposta nos comentários. Tá bom? E aqui a gente encerra a nossa parte teórica. E aqui embaixo você tem acesso à resolução das questões. Um abraço e até a aula questões. Valeu, pessoal.